Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Orto. Hoje vamos explorar como a ciência, a saúde e a estética se entrelaçam de forma fascinante. Hoje eu tô aqui com o Dr. Marcos e eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, Marcos. Bom, primeiramente é um prazer imenso estar nesse local super gostoso, super acolhedor, com uma pessoa também que nos deixa muito à vontade. Eu sou ortodontista, formado, eu tenho mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1992, sei que muita gente não estaria vivo aqui, mas eu sou professor universitário há 36 anos na Universidade de Itaúna, lecionei também na PUC-MG por 18 anos, e eu sempre tive muito interesse em fugir, não é que fugir, abranger um pouco o nosso horizonte odontológico, que muitas pessoas acham que o nosso horizonte é no máximo o céu da boca, né? Depois eu fiz uma formação, uma pós-graduação em medicina ortomolecular, que me abriu muito a cabeça. Hoje eu estou fazendo um doutorado em biotecnologia. Meus colegas falam, poxa, Marcos, por que você não faz doutorado em ortodontia? Eu acho que é repetir, é o mesmo do mesmo. Uhum. E eu quero abrir cabeça, eu quero abrir conhecimento. E a biotecnologia está me trazendo coisas fantásticas, informações fantásticas, e faz com que a gente realmente não fique preso a um cubículo, né? Nós que somos da área de saúde, a gente tem que ter uma visão muito geral, porque antes de mais nada, eu sou um promotor de saúde. Uhum. Então eu tenho que ter total ciência do que acontece nas outras classes de saúde, né? Nas outras profissões, nas outras atuações de saúde. Isso para mim é muito importante. Então por isso que eu tenho essa visão um pouquinho aberta da própria ortodontia. É enxergar o paciente como um todo, né? Com certeza. Saúde, né? Saúde. Nós temos uma coisa muito importante na odontologia, que a boca ela é vitrine de uma série de coisas. Ela é vitrine do seu bem-estar, ela é vitrine da sua consciência, ela é vitrine da sua saúde mental, mas principalmente todas as patologias sistêmicas têm manifestação oral. Então isso é muito importante. A figura do dentista como uma britadeira, um tapa-buraco é totalmente errônea. Nós não podemos ter isso de jeito nenhum, porque a gente tem que ter essa visão holística da coisa, né? E aquela visão também que o dentista era aquela pessoa, né, toda de roupa branca, com a máscara, com um gorro. Ainda é também, né? Ainda é. Mas eu acho que hoje já tá mais, né? Não, com certeza. A gente mudou as cores. Muito embora eu não concorde com uma linha da pediatria que está infantilizando muito a pediatria. Eu acho que não existe você se fantasiar de fada madrinha, não vai evoluir em nada. Digo isso, evoluir pedagogicamente do seu pacientezinho, porque seu pacientezinho um dia ele vai ter que ir lá no centro médico tomar uma vacina, ele vai ter que fazer um exame médico, e eu tenho certeza que o médico, o enfermeiro que atender essa criancinha não vai estar de fada madrinha. Então eu acho que a gente acho interessante, a questão lúdica, fantástica, mas eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho para a realidade as nossas crianças, né? Sim. É um outro assunto. Gente, eu sou a Amanda, eu atuo, né, sou cirurgiã dentista, atuo na área clínica, em foco na harmonização, estética regenerativa e na autoestima dos pacientes, que tem um pouco a ver também com o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Doutor Marcos, eu recebi algumas perguntas de alguns colegas que eu tenho aqui pra gente interagir, tirar uma dúvida, tá? Vou começar com a primeira pergunta. Por que a largura do ligamento periodontal diminuiu com a idade?
É interessante, é uma pergunta bastante científica. O ligamento periodontal, ele é digamos, uma entidade muito própria, vida própria, células próprias, reações próprias, e a partir da evolução da idade, a parte óssea, a parte calcificada do ligamento periodontal, ela vai aumentando, tanto em nível de osso cortical quanto em nível de osso esponjoso. Então aí sim o espaço periodontal, que a gente chama de espaço periodontal, vai diminuindo. Isso não quer dizer nenhuma patologia, não. Isso quer dizer uma evolução do próprio organismo, tá? E a gente, então, tem que enxergar o periodonto desta forma, né? De uma forma bem característica da idade do paciente, né? Entendi. Então, pegando o gancho, qual que é a diferença entre o ligamento periodontal e o ligamento do periodonto? O ligamento periodontal, quando se fala ligamento, eu falei o periodonto como uma entidade, quando se fala em ligamento periodontal, ele inclui colágeno. Ele inclui colágeno. Então, o ligamento periodontal ele é formado de fibras colágenas. Tá? Esse colágeno ele age no periodonto também, na parte tecidual, que eu diria da parte epitelial, conjuntiva, também com colágeno e exercendo uma certa elasticidade dessas células, uma elasticidade estrutural, né? Lembrando aí, já pegando um gancho ortomolecular da questão, que nós temos, que eu conheço, eu acho até que tem mais, nós temos 28 tipos de colágeno. E o ligamento periodontal, ele é o colágeno tipo 2. Então, algumas pessoas falam, então eu tô tomando colágeno, a minha nutricionista pediu que eu tomasse colágeno e tal, para melhorar a pele e tal. Eu discordo um pouquinho, tá? Porque normalmente você compra aquela lata de colágeno em pó, que é o colágeno liofilizado em pó tipo 2, é um colágeno só. Seu organismo não precisa, aliás, precisa de muito além de somente do colágeno tipo 2. Então, o tipo 2 é um colágeno de cicatriz, é um colágeno maior, ele é mais forte, ele tem uma fibra maior. De repente, você vai precisar de um colágeno 26 para melhorar sua pele, ou um colágeno 15 para melhorar seu cabelo. Então, nós temos que ter essa visão um pouco mais ampla. Então, se você quiser manter a sua fibra periodontal em atividade, em boa atividade, o que seria boa atividade? Uma boa renovação, que a gente chama de turnover. As fibras elas vão envelhecendo, então você tem que substituir aquelas fibras. Então, seria muito interessante você tomar vitamina C. Você ter uma concentração grande diária de vitamina C, porque a vitamina C ela é protocolágeno, ela cria colágeno, e ela vai criar o colágeno que você precisa, que o seu organismo está demandando. Então eu vou um pouquinho contra a maré nesse sentido do consumo do colágeno enlatado, por isso. Mas é uma dica que eu estou dando, que seria muito interessante as pessoas fazerem o uso constante da vitamina C. Com colágeno ou sem colágeno? Sem colágeno. Sem colágeno. Inclusive, ela é muito mais barata. Né? Então, você ter como se diz, a quantidade normal para a ingesta de vitamina C é de 500 miligramas. Mas se você já tem um problema já periodontal, já evidente, alguma coisa assim, você quer melhorar a pele e tal, a ingestão de 1 grama é interessante. De 1 grama. E tem algum horário que você indica assim, após refeição, a principal refeição do dia? Excelente pergunta. Seria interessante você fracionar 2 vezes ao dia. Senão você elimina 1 grama renalmente falando. Entendi. Pelo seu rim, você elimina 1 grama no mesmo momento.
Então, você tomar de manhã 500 miligramas, 500 miligramas à tarde ou à noite, basta. Ótimo, então, eu vou fantástico. dividir. Vou tomar, por exemplo, 500 miligramas de manhã e 500 à noite. Pode. De preferência com alguma coisa no estômago, porque ela gera uma queimação, tá? Todos os dias? Todos os dias. É interessante para você manter cabelo, manter pele, manter osso. E a vitamina C mesmo, porque tem aquelas vitaminas C que tem zinco, que tem... Excelente pergunta, né? Ainda bem que eu tô com a Amanda. Mas o zinco, ele ainda está em estudo. A gente... Você volta nessa linha de perguntas, você tá toda hora você tá incomodando e tá ficando ruim, né? Agora Tá. não vai descer mais, não. Aí você volta respondendo essa linha de perguntas. Tá, foca. Eu não perco. Só um instantinho. Ótimo. Vamos ver, sinalizar. Excelente pergunta, né, Amanda? O zinco, ele ainda está em estudo. Então, eu acharia melhor a gente fazer um exame, ver se existe alguma deficiência de zinco, mas tomar o zinco assim diretamente, acho que não. Então, a vitamina C é ótima, você pode mandar manipular, pode ser a vitamina C comercial, a que tiver mais barata. Aquelas que a gente compra em farmácia, né? Isso, pode ser efervescente, não efervescente, qualquer vitamina C. Por que a gente tem que tomar vitamina C? Só pegando o gancho, Amanda, desculpa aqui. Mas eu não posso chupar a laranja? Olha, para você chegar a 500 miligramas de vitamina C, você tem que chupar 40 laranjas de uma vez. Porque a vitamina C ela tem um problema seríssimo que ela é volátil. Você corta a laranja, se você deixar aquela laranja ou o limão 5 minutos com aquele corte, ela já perde totalmente a vitamina C. E aí seria interessante a acerola, que é a que tem mais concentração de vitamina C, aí você teria que comer umas 5, 6 acerolas. Então eu acho que mais prático a cápsula, fazer uma... Realmente não faz mal, né? Entendi. Não. Nossa, vou pegar essas dicas. Já vou... Mudando um pouquinho o assunto, tem uma pergunta aqui de um colega... que ele pergunta, é normal extrair os segundos pré-molares e não os primeiros? Sim, é normal, é excelente. O Amanda, eu adoro polêmica. Meu avô já dizia que eu era muito do contra, né? Eu não aceito muitas informações assim de graça, não. Sim. E uma coisa que a gente está vivendo... especificamente na ortodontia hoje, eu acharia que é a síndrome da receita de bolo. Tá? Então, hoje, a maioria dos ortodontistas que formam ortodontistas, eu tenho muita preocupação com isso, está se difundindo uma informação de que você extrai dentes para caber os demais. Então, o que eu digo que é aquela filosofia da gaveta. A boca não é uma gaveta que você abre, coloca dente e deixa de colocar aquele dente que não cabe. Não é assim, tá? Nós temos limites biológicos, então não dá para você colocar todos os dentes numa boca só, porque você tem limites de osso cortical, tá? Então realmente não vai caber. Você tem limites de estética, então você tem uma pessoa com a face mais fina e tem uma bocarra, né, de teclado de piano, né? Nós temos toda uma ciência para construção do sorriso que define muito isso. Então, quanto à extração do segundo pré-molar, ela está muito indicada para solucionar apinhamento, sim, dentes juntos também, mas principalmente para solucionar arquitetura facial. Se eu tenho um paciente dólico cefálico, o que é o dólico cefálico? É um paciente que tem o rosto mais comprido. Eu posso controlar um pouquinho mais esse rosto, esse comprimento do rosto. As pessoas também esquecem que o aparelho ortodôntico,
com exceção dos alinhadores, o aparelho ortodôntico, até mesmo o dedo, se você empurrar, vai movimentar um dente, mas o aparelho ou o dedo, qualquer tipo de aparelho ou dedo, eles levam à extrusão dos dentes. Eles têm como efeito colateral a extrusão dos dentes. O que é extrusão? O dente ele vai sair um pouquinho do osso, 0,02 milímetros, mas ele sai. 0,2 milímetros, mas ele sai. Não chega 1 milímetro, há casos de 1 milímetro, ele também sai um pouquinho do osso. Então, isso leva a face de uma pessoa que tem a face comprida a ficar mais comprida. Então, a gente tem condições, através da extração do segundo premolar, a gente controlar a altura facial. Às vezes é interessante para aquele seu paciente. Então, essa questão da extração, ela está muito envolvida em preconceitos gerados pelo medo da extração, pelo medo do próprio profissional. O profissional, ele intimamente, ele foi criado para manter os dentes, né, manter a saúde dos dentes. Então a extração é uma coisa que vem a um contraponto à nossa formação. E também as várias indústrias de material ortodôntico, né, que falam que o aparelho resolve tudo, que você não precisa nem pensar, que é só você colocar o aparelho, que ele resolve tudo e que ele também aí não precisa de extração. E esse preconceito também é alimentado pelo próprio paciente, né? Vamos colocar no lugar do paciente. Eu chego no seu consultório e você fala para mim, não, eu vou ter que extrair um dente. É lógico que o paciente não vai querer, eu não quereria, né? Então, cabe a nós, agentes de saúde, mais uma vez, agentes de saúde, explicar o porquê da extração. O paciente, ele é leigo, mas ele não é burro. Nós temos condições de explicar para o nosso paciente, através das radiografias, das medidas cefalométricas, o porquê da extração. E aí sim ele entender o porquê. Eu acho que nós, agentes de saúde, muitas vezes pecamos na nossa comunicação, né? A gente fica atrás de termos técnicos, por detrás de termos técnicos, e o paciente precisa de entender. E às vezes também o paciente chega também, né, já com tanta ali informação, ele já vem assim, né, com o tratamento pronto. Sim. Pra gente, né? E a gente às vezes tem que se impor mais, né? E quando você apresenta um contraponto, peraí. Então, às vezes ele vem de 2, 3 profissionais que falaram a mesma coisa e vem um que fala diferente, mas peraí. O que está acontecendo, né? Então, esse canal de comunicação é uma preocupação que a gente tem lá na faculdade, lá no curso de graduação, sobre assim, como se comunicar com o paciente, né? De forma simples, clara, objetiva também, né? Sim, com certeza. Pegando, né, esse gancho aí, uma pergunta minha. Porque tem muito paciente, né, hoje em dia, como a estética tá super em alta, né, às vezes não quer colocar aquele aparelho metálico, né? Por mais, né, que tenha os alinhadores hoje, né, que fica também super... Mas assim, o paciente às vezes chega lá no consultório, a gente fala, né, que ele tem indicação, né, de orto, e ele vem com a pergunta, mas eu não consigo resolver com resina? Com faceta? Aí eu queria te perguntar, quando não é indicado a gente entrar com esse tratamento? Ao invés de indicar ele para orto, mandar ele, por exemplo, para uma facetas em resina, em porcelana, né, o que seja. A questão toda, mais uma vez, a gente tem que abaixar os preconceitos, abaixar as barreiras. Ortodontia não é só para alinhar dentes. Então, se você precisa de alinhar um dente na frente que está tortinho, alguma coisa, sim, a faceta, a resina, ela é extremamente válida. Ela é rápida, ela é eficiente, o paciente tem um resultado imediato, porque o tratamento ortodôntico é um pouco lento, né? É isso que eles questionam muito, o tempo, né? Isso. Agora, se você analisar
o seu paciente ele tem um problema de encaixe nos dentes, os dentes posteriores. O que seria o encaixe ideal, né? Vamos botar um parênteses. O encaixe ideal é sempre quando você tem um dente superior entre dois inferiores. Esse é o encaixe ideal. É muito interessante explicar encaixe ideal para engenheiro. Então, eu tenho um paciente engenheiro que fala assim, é a mesma coisa de calçamento intertravado. É isso aí. Então, essas coisas muito interessantes. Então, se você tem um bom encaixe posterior dos dentes posteriores, significa que você tem uma boa mastigação, uma mastigação eficiente. Se você não tem problemas faciais, né? Você não tem aquele perfil que mineiramente a gente fala que é o perfil que parece que você está comendo pão de queijo, aquele perfil cheio. Uhum. Se você não tem aquele perfil, ou um perfil muito alongado, aí tem que ser ortodontia. Entendi. Então, quando você quer um resultado mais completo em termos faciais e em termos funcionais, encaixe, mastigação, aí, infelizmente, tem que ser ortodontia. Mas, se você quer um alinhamento só dos dentes anteriores, você já tem um encaixe, ótimo, as resinas são muito bem-vindas, né? E que também não faça muito desgaste ali, né? Sim. Vai depender muito do nosso paciente, né? O quão esse paciente precisa de rapidez, né? Mas eu acho que os nossos materiais, a nossa capacidade dos nossos profissionais, acho muito válido. Muito válido. Uma pergunta voltada mais para ROF, para harmonização. Maravilha. Dizem que a ROF veio para dar as mãos para a ortodontia. Cite algum exemplo, Marcos, por favor. Sim. A harmonização orofacial veio para dar as mãos à ortodontia, sim. Existem casos onde você tem uma face longa, a face feminina, ela não tem muito, a mulher, ela não tem muito queixo, que a gente chama de botão mentoniano. O homem tem mais queixo. O queixo, o botão mentoniano, é aquilo que endurece a face. Tá? Então, a mulher realmente não tem botão mentoniano. Existe uma medida que a gente faz na radiografia cefalométrica, que é uma radiografia de todo o perfil do paciente, que chama pogônio. Então, o homem é normal ter pogônio 4 milímetros, 6 milímetros, um pogônio um pouco mais para frente. Nos anos 80, por exemplo, a PM, a Polícia Militar de Minas Gerais, media pogônio para dar um rosto mais duro para os seus oficiais. Depois acabou com isso. Então, mas muitas vezes as mulheres, uma face feminina, é normal você não ter o botão, não ter o queixo, não ter o botão mentoniano, a medida desse pogônio ser 0, mas muitas vezes você tem o pogônio -1, -2. Então, o queixo ele fica escondido, aparece muito lábio, não dá uma composição no terço inferior, e aí a ROF entra maravilhosamente bem, com resultados fantásticos, levando esse pogônio de -2, por exemplo, a 0. Né, com uma intervenção simples, rápida e eficiente. Então é muito interessante. A ROF realmente anda de mãos dadas com a ortodontia. Um complementa o outro, né? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Então, assim, só pegando um outro gancho, quando eu falo de queixo e tal, quando a gente olha para uma pessoa, você está andando na savassi, você está andando na rua, aí você vê uma pessoa bonita passando, o que você olha primeiro na pessoa? Perfil? Às vezes você está de frente, né? Você está passando por uma pessoa assim, você vai olhar no olho da pessoa? Não. Não olha. O olho da pessoa é um segredo. Só se for aquele olho azul, né? Mas você dizia logo. Você não acaba. Né? O nosso cartão de visita é esse terço aqui. É nariz, lábio superior, lábio inferior e o queixo.
Então, você tem um nariz que se compõe com o lábio superior, e o lábio superior seja igual ao lábio inferior em termos de volume, desenho, e você não ter queixo, aí não fica interessante. Aí a Hoff entra compondo esse queixo aí, nesse terço que é tão importante pra gente, né? Entendi. Agora, voltando um pouquinho para a parte da orto, você poderia me explicar o que é ancoragem recíproca e reforçada? Tá, é muito técnico. A gente poderia falar em ancoragem recíproca e ancoragem, ao invés de reforçada, a gente falar de absoluta. Né? A gente usava muita ancoragem recíproca até muito tempo, aliás, a gente usa dependendo do caso. Vamos pegar um exemplo de uma protrusão dental, ou seja, o tradicional dente para fora, o dente do seu paciente é lá na frente, aí você precisa levar esse dente para trás, aí você apoia em dentes lá de trás para buscar todos esses dentes da frente para trás. Porém, esses dentes de trás, eles não são fortes o bastante para trazer os dentes da frente para trás. Então, eles acabam vindo um pouco para frente. Não sei se eu fui claro. Os de trás acabam vindo um pouco para frente. Então, a gente chama de ancoragem recíproca. Ancoragem vem de âncora, né? Vem de um apoio, né? E hoje a ancoragem absoluta seria os microimplantes, que é uma técnica coreana que chegou ao Brasil em 2006. A gente faz há bastante tempo, então essa ancoragem ela foi uma grande revolução na ortodontia, porque são parafusinhos de 6 milímetros, existem de 10, de 12 milímetros, o mais comum é o de 6 milímetros, que a gente coloca na gengiva, no osso, como se fosse um parafuso para pregar um quadro. É super simples, e ele fica uma cabecinha de alfinete do lado de fora, onde a gente apoia nossas forças para trazer os dentes que estão lá na frente para trás. Então, realmente é uma ancoragem muito mais tranquila, muito mais correta, se a gente for utilizar todo aquele espaço. A gente não quer que os dentes de trás venham mais para frente, então a gente utiliza esse microimplante, que é muito interessante. Entendi. Agora, um colega mandou, vou até ler para você. Eu usava aparelho metálico quando criança e não usava contenção. Meus dentes não pararam de se mexer desde então. Consigo apertar meus 2 dentes da frente e até senti-los sem mexerem um pouco. O alinhador seria a solução? A solução seria você usar a contenção. Né? Sim, o alinhador seria a solução, tá? Para o problema que você está passando por ele atualmente. Porém, você não precisava ter passado por esse problema. Como eu disse, eu gosto muito da polêmica. A contenção é aquele aparelhinho móvel que você utiliza depois do tratamento ortodôntico, seja ele com brackets, o tratamento convencional, seja ele com alinhadores. O alinhador também precisa da contenção, tá? Só que eu tenho uma visão diferente de contenção. A contenção, quando você termina o tratamento, seja com convencional, seja com alinhador, o seu osso está imaturo, porque o seu dente movimenta, reabsorvendo osso do lado de pressão, para onde ele está movimentando, e esse osso ele é formado novamente atrás desse dente. Então, essa ação de reabsorção e de neoformação, ela ocorre em todos os dentes. No final do seu tratamento, seja com um aparelho fixo convencional, seja com alinhador, acontece que todo o osso da sua arcada ele está imaturo, ele está pouco calcificado. E aí a contenção ela chega como se fosse um gesso de braço. Você quebrou o braço, você coloca um gesso para que haja a neoformação óssea, a calcificação daquela fratura. Então, a contenção é para isso.
Então, eu vejo pessoas, tem 15 anos que eu uso contenção. Eu não concordo com isso. Ninguém nasceu com contenção, ninguém vai morrer com contenção. Uhum. Tá? Então, eu não concordo com isso. Então, a contenção, a gente utiliza essa calcificação, ela demora alguma coisa em torno de 90 a 120 dias. Então, a gente utiliza uma contenção por 6 meses. Então, a gente retirou o aparelho, colocamos a contenção e depois de 6 meses a gente pode retirar essa contenção. Sim. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, que o nosso paciente tem que ter em mente, que aquele resultado que ele obteve com o aparelho não será o mesmo. Quer dizer, o paciente tirou o aparelho com 15 anos de idade. Aquele resultado, aquele encaixe, ou aquela posição dos dentes não vai ser a mesma quando ele tiver 30. Uhum. Nós envelhecemos em todas as partes. Então existe o envelhecimento também da oclusão. O que não pode é você perder aquele encaixe de 1 para 2. Tá? Mas aquele dente retinho, bonitinho, você não vai ter. Então a gente tem que ter consciência disso. Né? A gente tem que ter, apesar da ROF, apesar de tudo, nós temos que ter consciência dos nossos pés de galinha. Então existe o pé de galinha da boca. Uhum. Tá? Agora, tem uma contenção que a gente também está batendo de frente, que é a contenção fixa aqui do canino ao canino. Essa contenção, a gente está batendo de frente, a gente terminou um estudo agora, nós estamos corrigindo, nós apresentamos um artigo para uma revista, ela pediu correções, nós estamos fazendo essas correções, então já ele vai ser publicado, esse artigo, onde a gente pegou vários pacientes nossos, vários alunos da universidade, da Faculdade de Odontologia de Itaúna que usaram o aparelho e que tem esta contenção e que tem perda óssea, tá? Ou seja, entre esses incisivos existe um abaixamento da crista óssea, uma perda óssea, e isso é muito sério, porque isso pode levar à perda do dente. Ele vai ficando sem sustentação e vai levar à perda do dente. A gente explica isso. O nosso estudo deu 98,7% de ocorrência de perda óssea em todas as pessoas que nós analisamos. A gente atribui a isso dificuldade de limpeza, passar fio dental, então vai levando a tártaro e vai levando a perda óssea. A gente atribui também o fato de você segurar o dente ele tem um amortecimento, a gente acabou de falar de ligamento periodontal, ele tem o ligamento periodontal que exerce um amortecimento, então a gente mastiga o dente, ele entra no alvéolo, ele entra, estica o ligamento periodontal e volta, ele tem esse amortecimento. Se a gente fixa esses dentes aqui, esse amortecimento não acontece. Não acontecendo esse amortecimento, não vai haver renovação das fibras colágenas do ligamento periodontal. Se não tem renovação das fibras colágenas do ligamento periodontal, não tem osso. Para que vai ter osso? Então é outra proposta que a gente colocou nesse artigo. Então, mas por que teria que ficar com essa contenção a vida inteira? Porque nós temos, aos 17, 23 e 33 anos, são idades chave, digamos assim, que esses dentes se apinham, que esses dentes se unem, principalmente nessa idade, mas depois também. A aula que eu dou sobre apinhamento tardio, eu tenho a foto do Zagallo. Né, a foto do Zagallo na Copa de 1950, que não tinha apinhamento nenhum. O Zagallo aqui quase morrendo 1 ano antes da morte, com os dentes todos apinhados. Então isso é fisiológico. Então se você quiser manter esses dentes alinhados, ao invés de colocar a barra colada que corre o risco de você perder o dente, existe um aparelhinho removível, chama-se Spring Retainer, contenção Spring, que você usa somente à noite. Ele é removível, então permite a higienização, permite a função de amortecimento,
E 10, 15 anos depois que você utilizou que você tirou o seu aparelho ortodôntico, você pode utilizá-lo 3 noites por semana, não precisa ser todas as noites. Então fica muito mais prático, né? E saudável. Tem uma dúvida que eu recebo no consultório, que é muito comum, dos pacientes que vão lá fazer limpeza e tem a contenção, que eles reclamam, né, que acumula ali muito tártaro. Sim. Então, eu vou te pedir, Marcos, para dar uma dica de como fazer essa higienização, de, né, se o legal é usar o fio dental mesmo, ou se tem, né, algum outro modelo de fio dental. Tem uma paciente que falou, sabe aquele que tem haste, o fio dental com haste? Sim, sim. Que ela prefere usar ele do que o fio normal, que ela acha mais fácil. Com certeza. Está fazendo ali. Com certeza. Então dá uma dica em relação a essa parte. Eu esqueci o nome comercial. Ela tem uma agulhinha e ela tem uma buchinha atrás, é um fio dental. Tem esse, mas esse que essa paciente falou é aquele infantil mesmo, que tem uma haste. Ah, tá, uma alçazinha. Isso. Olha, aquela alçazinha, ela não passa pela barrinha. Então, interessante, eu esqueci o nome, tá? Eu esqueci o nome comercial, mas é o seguinte, o fio dental, ele tem uma agulhazinha fininha, depois tem uma buchinha atrás e depois da buchinha tem o fio dental. Não vou lembrar o nome agora. Então, esse é o mais interessante. É o melhor. Porque aí permite você entrar com essa agulhinha, o fio dental, embaixo da sua contenção, se ela for reta. Porque existe a contenção higiênica, aquela toda curva, sim, que permite o uso do fio dental. O problema da curva, da barra curva, é que ela é colada em todos os dentes, com uma bolinha de resina. Isso aumenta a aquisição de placa, então aumenta seu biofilme, né, concentração de biofilme, e ela ainda fixa mais ainda seu dente. Nessa nossa pesquisa, inclusive, a gente comparou a reta com a higiênica para ver qual que tinha mais perda. Não, foi igual. Estatisticamente, a diferença não foi significativa. Então, as duas levam a perda óssea. Ela facilita o fio dental, mas ela vai te coletar mais placa. Entendi. Tem uma pergunta aqui, pegando o gancho do uso do fio dental. Sim. O uso do fio dental não causa separação entre os dentes e gengivas? De jeito nenhum. Se causar separação das gengivas e dos dentes, você tem que ser muito violento com o seu fio dental. O fio dental, ele deve ser passado gentilmente e como se você estivesse lustrando sapato, né? Quer dizer, hoje se lustra sapato? Realmente limpá-lo, você passar na superfície do dente limpando, né? Mas você não pode de maneira alguma aprofundar muito. E o cimento conjuntivo, ele não separa também o uso do fio dental? Não, também não. É só se você for muito violento, né? O tecido do cimento e o tecido conjuntivo, eles são frágeis. Então você teria que forçar muito e é uma coisa que dói, eu acredito que... E o uso, então, do fio dental, ele impede a placa bacteriana de se aprofundar ali naquela região, né, do dente ali da gengiva. Sim, nós temos a coroa do dente, começa a gengiva e a gente tem o que a gente chama de sulco gengival, né? Então ela não é totalmente, a gengiva ela tem uma parte solta ali, ela não é totalmente aderida ao dente, depois é que ela adere ao cemento, a raiz, então aquele sulco gengival é passível de uso de fio dental ali delicadamente, né? Não tem por que machucar aquela parte ali, né? Com certeza. Sim. Aí falando um pouco de retração gengival, sim, muitos pacientes que chegam no consultório, eles falam que eu tenho retração gengival porque fiz uso do aparelho por muitos anos. Mas tem outros fatores também, né, que causam essa retração gengival. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Marcos? Sim.
Retração gengival é um assunto bastante grande, bastante grande. O aparelho tem culpa? Sim, tem culpa. Eu falo dos limites biológicos, né? Então, a nossa boca é formada externamente por osso cortical, que é um osso duro, um osso resistente, e osso esponjoso. Uhum. Então, os nossos dentes, quando eles estão com o aparelho, eles se movimentam dentro do osso esponjoso. Então, para isso, é exigido do ortodontista uma técnica para se respeitar esse limite biológico. Então, você tem que medir sempre o arco dental do seu paciente. Você não pode expandir o arco. O que é expandir o arco? Você pode até expandir coisa de 3 milímetros, mas você não pode expandir, né, o arco dental inadvertidamente, porque você vai ter um problema de estética e você vai ter o problema de essas raízes vão começar a reabsorver o osso cortical e vão ficar em exposição. Então, sim, a ortodontia pode ter culpa nisso, sim. Principalmente, eu tenho uma técnica ortodôntica que foi vendida como fantástica, ideal, que eu pessoalmente não gosto. Eu conheço uma pessoa só que sabe trabalhar muito bem com essa técnica, muito bem, Bruno Rocha, grande abraço. Mas por muito tempo se vendeu como revolucionário o aparelho autoligado. E o aparelho autoligado é uma das características é que ele eliminava a extração e ele ia expandindo os arcos. Então, sim, aí você vai infringir seu limite biológico e você pode ter exposição de raízes. Segundo, se você não consegue esse encaixe de um dente superior contra 2 inferiores e fica um dente batendo sobre o outro, os dentes não foram programados para receber essa carga mastigatória que é pesada. Então, é como se fosse uma pilastra de uma casa, ela começa a rachar a base da pilastra, que seria o osso cortical, e aí a exposição de raiz. Então, tem esse outro fator também. Entendi, mas também tem outros fatores, escovação traumática, né, que... Eu hoje nem tanto mais, né, porque hoje a gente nem consegue mais aquela escova dura, né? E tinha alguns dentistas, eu tinha um dentista que me falava, escova dura. Depois que eu entrei para a faculdade, eu vi que... Mas pode ser, em menor grau, escovação traumática, sim. O uso de bebida alcoólica também, né, de forma excessiva. E cigarro, né, principalmente, ou associação dos dois. Aí você vai intoxicando o tecido e ele não vai gostando daquele ambiente e vai indo embora. O acúmulo de tártaro também? Por conseguinte, você tem uma retração gengival, aí você tem um campo fantástico para reter tártaro, reter placa bacteriana e depois tártaro, né? Com certeza. Outra pergunta, Marcos. Remover os dentes do siso, isso ajuda a corrigir a sobremordida com o aparelho? Veja bem, os sisos, eles devem ser removidos quando impactados, quando em má posição, mas eles estão muito longe da sobremordida. Então, a remoção do siso não influencia nada na sobremordida, não. Tá muito longe. Tá? Aquele paciente que chega, né, às vezes no seu consultório, e fala, não, quero remover, né, o siso tá ali, né, na oclusão, tá tudo certinho, não tá atrapalhando, só que ele quer remover esse siso por conta que ele não consegue fazer a higienização ali de uma forma correta. Assim, como que você orienta, né, esse paciente? Ou você faz essa extração? Não recomendaria extração, não. O siso é um excelente dente, ele funciona maravilhosamente bem. Então, extrair só porque está com dificuldade de higienização, vamos ensinar uma técnica de higienização. Existe muito, que veja bem, o siso ele começa a nascer ali por volta dos 16 anos e ele termina de nascer lá pelos 22, 23 anos. É um dente muito preguiçoso para nascer. E acontece nesse ínterim
que ele nasce metade e metade dele fica embaixo da gengiva. E aí acontece muito a que a gente chama de a cabecinha tá ruim. Essa gengiva ela vai inchando, vai doendo, porque o alimento vai entrando entre a gengiva e a coroa do siso, e essa gengiva ela é pericoronarite, tá? A patologia é pericoronarite. Ela vai inchando, vai doendo, e assim que ela vai inchando, o superior começa a mastigar nela, o que dói mais ainda, isso incomoda muito. Eu tenho que tirar o siso porque tá doendo. Não é o siso que tá doendo, é a gengiva que tá doendo pela falta de higienização. Agora, essa higienização ela é muito complicada, como você próprio falou, porque a escova não vai até lá. Então, eu recomendo sempre aos pacientes escovar os dentes, normal e tal, e no final, você enxagou a boca e tal, com um cotonete seco, você alcança aquele siso e você consegue, inclusive, levantar aquela gengiva solta e limpar aquilo, evitando a pericoronarite. Uma ótima dica aí. Se você já tiver com a pericoronarite, numa urgência seria fazer um bochecho com uma colher de água oxigenada em meio copo d'água, deixar bem no local, aquilo alivia um pouquinho, mas interessante é você procurar um dentista e ele cortar aquele excesso de gengiva para facilitar a sua higienização. Uma extração do siso, acho que meio radical. E para evitar também isso, né, fazer a limpeza ali de 6 em 6 meses, com né? certeza. Ajuda. Ou de 4 em 4 meses, né? 6 em 6 meses é um tempo teórico, né? Então nós profissionais temos que avaliar de fato a necessidade daquele paciente, às vezes de 4 em 4 meses. Porque tem paciente, né, que tem a dificuldade ali de passar o fio dental, né, o hábito ali, então realmente acumula mais tártaro, né? Sim, geneticamente acumula mais tártaro. Gente, é tão gostoso a sensação de você sair de uma cadeira de dentista. Você sorri, parece que está mais leve, né? Quem já passou por isso sabe, né? É muito bom mesmo. E hoje as nossas cadeiras estão muito confortáveis. Tem até cadeira que faz massagem. E não tem porquê. Ai, Marcos, vou te fazer a última pergunta pra gente encerrar, tá bom? Que pena. Pois é, mas semana que vem a gente tá de volta, né? Tenho prazer de te receber de novo, porque tem muitas perguntas, muitas dúvidas pra gente tirar. E uma pergunta foi até o que a gente conversou sobre a sobremordida. Sim. Aí aqui tá perguntando, sobremordida, o que é melhor, o aparelho ou o alinhador? Os dois. Veja bem, os dois fazem a mesma coisa, são ferramentas. A única diferença, não vou falar que é a única diferença, mas a diferença básica é que o aparelho convencional, ele puxa o dente. O alinhador, ele empurra o dente. Mas não existe mais esse limite entre alinhadores e aparelhos convencionais. A gente faz qualquer caso com um com o outro. Inclusive, porque vem com o termo, né, alinhadores, parece que vai só alinhar. Não, a gente trata ortodonticamente com os alinhadores. Inclusive, a pacientes com extração, a gente tem casos com extração tratados com alinhadores, pacientes mais sérios, principalmente se a gente tiver cabeça aberta, raciocínio aberto, porque eu faço muito a técnica híbrida. Que técnica é essa? É misturar. Eu gosto de misturar as coisas. Arroz é uma coisa, feijão é outra, arroz com feijão é muito melhor. Então, você colocar microimplante no alinhador, o alinhador ele tem uma certa dificuldade em corrigir o giro do dente, então por que não colocar um bracket ali? Você está usando o alinhador, está usando o bracket conjuntamente, isso é o que a gente chama de técnica híbrida. Né? Então, é você conhecer, você profissional, conhecer o quanto a potencialidade das suas ferramentas. Mas um não é melhor que o outro. Né? São ferramentas. Ok? Ok. Gostaria de agradecer vocês, né, por esse momento aqui com a gente, pela presença. Peço também que vocês mandem, né, as dúvidas que vocês tiverem pro Instagram do Marcos,
que ele vai estar sempre lá respondendo caixinha de perguntas, interagindo com vocês. E semana que vem a gente está aqui de novo com a participação do Marcos para tirar mais dúvidas. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, é uma honra sempre.